Capítulo 12. Mais uma vez, o grande mestre. Não muito tempo depois da nossa conversa no café, novamente seguindo uma intuição, achei-me a caminho de Los Angeles. Durante todo o caminho a essa cidade, eu estava cheio de uma espécie de antecipação alegre, emoção semelhante àquela que me lembrava o que eu costumava sentir quando criança pouco antes do Natal. As comunicações mentais com meus amigos de outros planetas estavam se tornando mais e mais definidas conforme o tempo ia passando. Eu já sabia, por exemplo, que este encontro não se limitava a um restaurante em terra, mas que eles voltariam a me levar novamente até uma de suas naves. Neste clima feliz, a beleza familiar das montanhas através da qual nós passamos durante a primeira parte da viagem parecia realçada de uma majestade ainda maior. E os vales surgiram com um amarelo dourado no estado natural, ou um verde brilhante quando cultivados, me encheram de amor por esta nossa terra. Certamente, se a humanidade pudesse aprender apenas a olhar para ela com outros olhos, não poderia haver lugar para amargura e conflitos. O tempo passou mais rapidamente nesta viagem. Registrei-me no hotel, fui rapidamente para meu quarto, depois voltei para o saguão. E embora o relógio em cima da mesa mostrava ser apenas um pouco depois das 5, e eu absolutamente não estava com fome, senti-me fortemente impelido a ir agora ao pequeno restaurante para comer algo, e depois voltar para esperar meus amigos. Isso eu fiz e quando, perto de 6 horas eu estava de novo prestes a entrar no hotel, Ramu se aproximou de mim, cumprimentei-o com alegria e perguntei se eu o tinha deixado esperando. Não, disse ele, eu sabia quando vir esperar você. O Pontiac estava estacionado no meio-fio da esquina. Ao entrarmos nele, perguntei sobre Fircon. Ele não pôde vir com a gente nesta tarde, disse Ramu, e me pediu para lhe dizer que ele sentiu não poder te ver. Um estado de felicidade constante permaneceu comigo durante toda a longa viagem para sair de Los Angeles e ir mais além. Às vezes, trocávamos algumas palavras, mas em sua maior parte, houve pouca conversa. Em certo momento, saímos da rodovia principal e seguimos com solavancos ao longo de uma estrada estreita por talvez meia hora. Sondando na escuridão por um primeiro vislumbre da nave de reconhecimento, finalmente vi um fraco brilho ao longe. À medida que o contorno ficou mais claro, eu percebi que pelo seu tamanho, devia ser a nave saturniana, ou uma nave similar. Era própria, e Zu estava lá para nos receber. A viagem para a nave-mãe foi rápida. É esta? Eu comecei, e Zu sorriu e balançou a cabeça. A nave saturniana na qual você esteve antes? Sim. O procedimento de pouso foi realizado exatamente como na visita anterior. Quando Zu me levou na direção do grande salão, ele fez uma pausa e disse: foi o próprio mestre que pediu que nós o trouxéssemos hoje à noite. Esta visita é inteiramente para que ele possa falar com você. Se era possível fazer crescer ainda mais minha alegria, isso aconteceu ao ouvir isso. Ao entrar, fiquei impressionado novamente com a beleza desta sala e da harmonia que a preenchia. Todos os que eu tinha conhecido antes estavam presentes, e ninguém estranho, exceto 2 belas mulheres que se assemelhavam tanto uma à outra, o suficiente que pareciam serem gêmeas. Imaginei, antes das apresentações, que fossem mulheres saturnianas. Nas mangas direitas de suas blusas, perto do ombro, havia a mesma insígnia que eu tinha visto nas camisas dos homens de Saturno da última visita. Depois que meus amigos me deram as boas-vindas, troquei saudações com as 2 belas desconhecidas. Havia diferenças nas pessoas e roupas delas em comparação com as outras mulheres. Foi pelo fato de ficarem em pé perto de mim, que tive a oportunidade de verificar estes detalhes. Ambas as mulheres tinham o cabelo de um marrom bastante escuro e olhos castanhos, e espessos cílios ondeados. A tez era de uma brancura quase surpreendente com um leve rosa no rosto, os lábios eram cheios e vermelhos. Ambas pareciam ter uma maior vivacidade nas maneiras que as outras mulheres. Creio, no entanto, que estas nada tinham a ver com o fato de serem saturnianas, mas era sim uma característica de suas próprias personalidades. Elas usavam blusas azul claro com vestidos longos e mangas completamente desenhadas e apertadas nos pulsos. Essas blusas eram mais como jaquetas curtas e eram acabadas no pescoço com uma gola estreita e redonda. As saias eram da mesma cor e material. Estas pareciam bem leves na textura e de um tecido bem diferente de qualquer outro que eu já tinha visto. As saias tinham largo cós e desciam até os tornozelos, como as das outras mulheres. Elas usavam sandálias de um castanho amarelado em seus pequenos pés. Eu não vi o mestre e presumi que a razão pela qual todos permaneciam de pé era pela expectativa da sua entrada. Há muita atividade por parte da sua força aérea hoje à noite, Ramu me disse, e a nave agora está subindo. É bem provável que permaneçam flutuando a cerca de 27 quilômetros de sua terra.
Não será necessário dizer que não senti, nem tinha percebido qualquer movimento que fosse. Neste momento, o mestre entrou e todos se voltavam para ele. Logo que seus olhos encontraram os meus, ele sorriu e caminhou para onde a mesa era cercada por cadeiras baixas e com os braços cobertos com material atraente estofado de uma aparência algo como a seda opaca. Ramu me fez levantar e o mestre indicou para eu tomar o lugar à sua direita. Uma das senhoras de Saturno se sentou no meu outro lado e enquanto as pessoas estavam se acomodando em seus lugares, eu aproveitei a oportunidade para perguntar se ela poderia explicar o significado da insígnia. Ela virou gentilmente para que eu pudesse examiná-la em seu ombro direito e disse: "Isso indica que Saturno é o tribunal deste sistema." Embora eu não sabia exatamente o que ela quis dizer com o tribunal, ela não explicou mais. A insígnia consistia de uma esfera rodeada por um anel, da mesma forma que o planeta dos anéis aparece através de nossos telescópios, e dentro da esfera havia uma balança com um par de pratos em equilíbrio. Agradecendo-lhe, eu me acomodei para trás em minha cadeira e achei difícil acreditar que alguma coisa pudesse ser tão confortável. Nem mesmo nossas grossas almofadas a ar produziriam isso, e ainda suportar o corpo como fez aquela cadeira. O mestre começou a falar: "Meu filho, se algumas das coisas que você vai ouvir esta noite pareçam repetitivas, é porque as coisas de que falarei são importantes para a sua compreensão e, talvez, uma explicação mais completa irá ajudá-lo a retê-las." Fiquei contente por ouvi-lo dizer isso, pois, mesmo com a ajuda telepática que me tinha sido prometida, eu ainda estava preocupado e com medo que eu não pudesse lembrar de tudo. O grande erro que cresceu entre os povos da Terra, o mestre disse, é o costume de dividir em muitas partes o que nunca deve ser dividido. Vocês têm múltiplas divisões nas formas e nos ensinamentos, muitas aprovações e desaprovações, todas as quais servem apenas para aumentar o estado de confusão em seu planeta. Nós de outros mundos não temos essas divisões, mas percebemos a relação e a interdependência de todas as coisas. Eu sei que você sentiu profundamente a força e o esplendor de nossa concepção da deidade lá na parede, em frente a você. Ao manter sempre essa imagem visual diante de nossos olhos, e lembrando-a em nossos corações, nós nunca esquecemos que dentro dele todas as formas têm o seu ser nele. Ele é o doador disso que vocês chamam a vida para o homem. Ele também é o doador de vida através de nossas criações em que ele é o instrutor do que está para ser criado. Ele é que sabe como os minerais e os elementos devem ser combinados, não só para nos servir, mas também ao universo, bem como, melhorando cada vez mais as criações através de experiências, e as construindo em formas mais e mais elevadas. Nós, em Vênus e em outros planetas, em diferentes graus de evolução, reconhecemos os minerais e elementos como a essência sempre ativa da expressão divina. E, portanto, a monotonia, como vocês conhecem na Terra, nunca deveria existir. Assim como a criação de um divino Criador de todo o universo é respeitada por nós, da mesma forma acontece com a criação do homem que dirige os elementos para diferentes canais de serviço, e igualmente respeitados e honrados. Por sua vez, os elementos tornam-se desejosos de servir a cada dia melhor, sendo que eles, também, podem subir para um padrão mais elevado de serviço, um serviço que jamais cessará, porque é eterno. Como um exemplo, para que você possa entender isso mais claramente, o pouco de ferro que se encontra entre os minerais de sua terra lhe serve para uma determinada tarefa. No entanto, impregnando este ferro com uma força que vocês chamam de eletricidade, o ferro muda de um serviço para outro tipo de serviço chamado magnético. Daí, ficou dotado de um poder de atração que não tinha antes. E isto é o que queremos dizer com elementos ou minerais evoluindo para um serviço melhor. De início existia apenas o mineral de ferro, em seguida, foi imbuído de um estado superior de serviço onde ele foi capaz de atrair, sendo que no estado original, não podia fazer isso. E assim por diante, esse ferro pode evoluir para um serviço prestado de nível cada vez mais alto para o seu criador. Então você vê o que se entende quando eu falo dos minerais e outros elementos que servem o homem. Ao fazer isso, eles mesmos são dotados de certos poderes de compreensão através do serviço da inteligência que tudo inclui. Esta lei, creio eu, é conhecida por vocês na Terra, como a lei da transmutação, ou a lei da evolução. Um corpo humano como o seu e o meu é composto de elementos, bem como minerais. E você pode provar que esses elementos e minerais que compõem o seu corpo obedecem às impressões colocadas sobre ele. Nesse caso, se as impressões são de uma natureza alegre, este ser chamado de um homem é alegre. Mas se for uma situação de raiva, então o corpo expressa o mesmo, provando que os minerais e os elementos dentro dele estão constantemente servindo à inteligência. Sem isso, ele não poderia se elevar a um nível mais alto de expressão. Vocês, homens da Terra, continuamente convidam o desastre, criando situações opondo-se uns aos outros ao invés de trabalhar juntos.
Vocês fizeram de vocês mesmos algo diferente da sua origem divina. Vocês adicionaram muitos conceitos falsos a vosso ser, em vez de permanecerem de forma natural, como uma mulher muito bonita que, adicionando a ela muitas joias, dá as mesmas prioridades sobre sua beleza. Vocês fizeram o mesmo que acrescentar algo que não tem nem vida real nem inteligência. Deixe-me recordar-lhe algo inerente ao ser humano pela forma como vivemos no planeta Vênus, mesmo que vocês não o façam, embora estes princípios se aplicam aos seus, como também a outros mundos. Vocês dizem que vocês são um ser composto de 5 sentidos, e relacionam outros a serem acrescentados, o sexto, sétimo, e assim por diante, e vocês procuram desenvolver estes sentidos concebidos arbitrariamente em vez de compreender e desenvolver aqueles que existem. Dizendo que existem poderes de clareaudiência, clarividência, telepatia mental, ou percepções extrasensoriais, vocês dividem um tipo de expressão em pelo menos 4 classificações separadas. E, como resultado, suas verdadeiras identidades tornaram-se confusas e perdidas. Deixe-me esclarecer isso um pouco. Em primeiro lugar, você é um produto mineral e de elementos do que você chama de natureza. Em segundo lugar, como uma expressão inteligente desta forma, você é um produto de seu divino Criador. O mineral e a parte elementar do seu ser foi dotado de 4 sentidos, através do qual você se expressa no que vocês chamam uma manifestação física. Inteligência ou divindade se expressam através de cada célula de todo o corpo que vocês rotulam como físico. Os 4 sentidos para os quais acabo de me referir são visão, audição, paladar e olfato. Observe que eu não menciono a sensação que vocês na Terra chamam de tato, porque o toque é a inteligência que precede todos os outros. Deixe-me explicar isto da seguinte maneira. Ninguém nesse mundo pode construir uma forma como a sua, ou dar-lhe vida como a você. E isto pode ser feito apenas pelo Criador do Universo. Portanto, você deve admitir que quando a concepção de uma forma ocorre dentro de outra forma, essa futura mãe não sabe o que deve ser feito para a construção perfeita de um outro corpo. No entanto, essa concepção cresce em direção a uma manifestação completa, até que finalmente nasce para o que chamamos de mundo físico. Quando ela nasceu, a forma completa tem olhos, ouvidos, boca e nariz. Os olhos veem, e as orelhas ouvem sons pela primeira vez, o nariz cheira e o paladar prova pela primeira vez. Estes foram criados como partes do corpo. Da mesma forma que o corpo testemunha o mundo físico pela primeira vez, assim também fazem estas 4 vias de expressão, pois eles são do corpo. No entanto, a mãe desta forma não sabia como ele foi construído. Mas o sentido do tato, que omitido o grupo de sentidos, sabia, pois lembre-se, enquanto o pequeno ainda estava no processo de construção dentro do corpo da mãe, se uma pressão era colocada sobre o corpo da mãe, o corpo de dentro também era alertado para essa pressão. E observe a separação entre os dois, porque logo que o corpo a nascer estiver pronto para fazer uma mudança no corpo da mãe, a mãe nem controlaria nem dirigiria esta ação. Isso separa, neste caso, as 2 ações distintas, a da mãe e da criança. Isso prova que cada um opera no campo das sensações ou sentimentos independentemente um do outro. No entanto, eles se responsabilizam por um corpo dentro de um outro corpo, também provando que essa coisa chamada toque ou sensação age dentro do campo da inteligência, sabendo o que fazer e quando fazer. Eles parecem ser aqueles que sabem. Quando levamos isso em consideração para fins de análise, o sentido do tato é reconhecido como um ponto cardial, ou na realidade a alma do corpo, fazendo parte da inteligência total, pois é um sentimento e sensação, como você sabe, é um estado de alerta, ou a consciência consciente como nós a conhecemos. Agora, quando essa consciência deixa o corpo de minerais e da terra conhecida como homem, os olhos, as orelhas, o gosto e o cheiro já não funcionam. Quando o corpo se torna inconsciente, ele não conhece mais nada do toque. Em outras palavras, você poderia flagelar aquele corpo e ele não teria a menor sensação. Por outro lado, se a pessoa perde os olhos, perde a audição, o gosto e o cheiro, mas mantém o sentido do tato, que é a consciência, a pessoa está ainda mais ou menos viva e operando inteligentemente. E quando o corpo é, então, atingido com algo, ele sente este toque ou dor, o que ele não era capaz no estado anterior. Assim, é fácil ver que a inteligência real do corpo chamado de homem é aquela qual tem sido tão mal usada e mal rotulada. O sentido que vocês conhecem como toque é exatamente a alma ou a vida daquele corpo. O corpo humano, e o mesmo vale para todas as outras formas, é efetivamente construído para serviços que os seus sais minerais e elementos irão processar através das 4 principais vias físicas de expressão. Enquanto o toque, o quinto, é um universal que dá a sensação para os outros 4. Quando este sentido de toque desaparece, os outros 4 não têm nenhum poder de sensação ou operação.
Quando o homem perceber esse fato, ele então encontrará a si mesmo, ou seja, o real por trás da máscara. E quando isso acontecer, a prisão limitada em que ele viveu por tanto tempo se dissolverá, e ele se tornará um morador do universo. Assim, ele verá a lei operando em todos os seres, independentemente do que essa forma possa ser, inclusive o próprio planeta em que ele vive. Então o homem virá a conhecer a si mesmo. E assim fazendo, ele conhecerá todas as coisas. E também ao Criador, da forma que ele nunca conheceu antes, o qual é a inteligência universal ou divina. É através deste conhecimento ou compreensão que o homem mineral se eleva a uma condição de unidade com o Pai, em que o Pai e o Filho se tornam um. Uma vez que o homem da terra aprende isso e percebe que, não conhecendo isso só com sua mente apenas, mas vivendo-a como temos feito, ele terá a mesma alegria na vida, como nós temos em outros planetas. Como diz vossa Bíblia, o filho pródigo, assim, voltou para casa, abandonando as suas vaidades minerais físicas e transformando estas para o serviço de seu pai, ao invés de atender a si mesmo. Claro, meu filho, você conhece essa lei e você tem tentado vivê-la tão bem quanto a tem ensinado há anos. Não é novidade para você, nem é qualquer ensinamento novo para você. É uma lei universal que todos os homens devem conhecer e viver se quiserem desfrutar de seu direito divino inato como filhos do Pai. Vocês devem imprimir o melhor que puderem essa compreensão nas mentes de seus irmãos na Terra que o conhecimento de si mesmos é o primeiro requisito. E as primeiras perguntas são: quem sou eu? Qual caminho devo seguir, a fim de retornar à unidade a partir da qual eu caí? Lembra-lhes que o homem não tem nada a acrescentar. Ele só tem de expressar o que já está nele. Mas ele deve aprender a compreender o que ele é, e viver esse entendimento, pois é a maneira de viver que é importante. Assim que isso for feito, os sofrimentos dos terráqueos vão desaparecer rapidamente, porque então, esses elementos que são utilizados na constituição dos 4 sentidos, da visão, paladar, audição e olfato começarão a evoluir em direção ao que eles devem ser, instrumentos mais sensíveis, que servirão, não só para isso que vocês chamam de mundo físico, mas também a serviço do universal. Outro fato que os homens da Terra devem entender é que a universal inclui o físico em si, e não um lugar fora dele. Tudo o que acontece dentro do universo também está dentro do divino ou suprema inteligência, não fora dele. É por isso que estamos tão preocupados com o seu mundo e sua vida, como estamos com o nosso, pois estamos todos no mesmo reino da inteligência suprema. Nós temos aprendido e vivido isso durante todas estas centenas de milhares de anos. Devido a essa compreensão, não podemos ferir alguém só pela razão de ter sido ferido, como vocês fazem na Terra. Porque sabemos que teríamos de conviver com tudo que nós teríamos destruído, porque todos pertencemos a um mesmo lar. Uma vez que a mente do homem físico eleva a este grau de entendimento, ele não vê algo como feio ou desagradável, mas vê tudo num processo indo em direção à santidade da beleza e exaltação. Quando os homens da Terra considerarem esta lei, eles vão ver e compreender como tudo evolui de baixo para cima, que é o propósito universal, e não a partir do alto para baixo. Já a força vem de cima até abaixo, para que o que está embaixo possa fazer o esforço para subir até o alto. Ali há uma mistura eterna, mas nunca divisão. Sabendo desta lei, os habitantes de nossos planetas têm-na usado para o seu desenvolvimento e através de seu uso têm crescido dentro do reconhecimento da vida sem fim e do papel de todas as coisas dentro dela. A ideia de superpopulação passou pela minha mente, pois este é muitas vezes um tema de preocupação para as nações da Terra. Sem a menor interrupção, este homem de grande sabedoria respondeu meu pensamento. Não, meu filho, nós não estamos superpovoados e tal condição não nos ameaçará jamais como na Terra. Porque não nos multiplicamos sem pensar ou planejar como vocês fazem. Há uma lei natural de equilíbrio à qual nós somos fiéis. Além disso, aqueles que alcançaram uma grande sabedoria em um planeta podem, se quiserem, procurar renascer em outro. Para este fim, eles têm 2 opções. Eles podem fazer essa troca de planeta por meio do renascimento, ou ser levado direto por uma nave, ainda com o mesmo corpo. Isso já aconteceu muitas vezes, mesmo na Terra. A grande maioria tem saído a partir da Terra para outro planeta através do renascimento. Outros, embora poucos, foram levados diretamente, como a Bíblia diz. A morte ocorre em outros planetas do mesmo modo que na Terra. Mas nós não a chamamos de morte, e nós não choramos por aqueles que deixaram, como vocês na Terra. Sabemos que deixar o corpo significa apenas uma mudança de um estado ou para outro lugar. Sabemos que não é mais do que o movimento de uma casa para outra. Nós não podemos levar as nossas casas conosco quando vamos de um lugar para outro. Também não podemos levar um corpo, que é a nossa casa, de um mundo para outro quando acontece a morte.
O material de seus corpos terrenos pertence à Terra, e deve permanecer lá para manter o seu mundo. Mas quando você se move da Terra para um outro planeta, esse mundo irá emprestar-lhe os seus materiais para construir uma casa de acordo com as necessidades e condições que existem lá. O conceito dos terráqueos sobre o universo é muito pequeno. Ele não pode conceber um universo sem limites. No entanto, ele usa a palavra eternidade. Eternidade, de acordo com a definição do próprio homem, denota sem começo e sem fim. Então, que tamanho tem o universo? Tão vasto como a eternidade. Então o homem não é uma manifestação temporária. Ele é uma manifestação eterna. E aqueles de nós que aprenderam esta verdade estão vivendo em um presente constante, pois é sempre o presente. Nós de Vênus nos vestimos como vocês e nós fazemos muitas coisas de uma maneira similar. Não há grande diferença entre a nossa forma e a vossa, ou nos vestuário para essa forma. A grande diferença está na vossa compreensão sobre quem somos. A partir de que nós aprendemos que a vida inclui tudo e de que nós somos esta vida, sabemos que não podemos machucar nada sem machucar a nós mesmos. E a vida, para ser eternamente vida, deve permanecer em um estado primordial de seu ser e para o expressar, deve sempre se renovar. Portanto, como já disse, a monotonia nunca é vivida por nós. Cada momento que passa é uma alegria. E não importa qual trabalho temos que fazer. Se isso que vocês chamam de trabalho, isso tem de ser feito e nós fazemos isso com plena alegria e amor em nosso ser. E em nosso planeta, cada dia traz sua cota de coisas a serem feitas, exatamente como no seu. Todo homem e toda forma de vida é respeitada pelos serviços que prestam. Ninguém é julgado pelas suas deficiências. Não fazemos nenhuma diferença quanto ao tipo de serviço realizado, seja ele o que você chama servil ou não. Todos os serviços são igualmente reconhecidos. Os terráqueos receberam esta lei, pois foi trazida por aqueles que a conheciam e que uma vez já foi praticado em outros planetas, e isso ficou claro na construção do Templo de Salomão. A parábola dos trabalhadores na vinha onde todos foram pagos de forma igualada sem diferença de um centavo no final do dia, conforme relatado por Jesus, o Messias, foi um reconhecimento de igual honra em servir. Como o grande mestre fez uma pausa e passou a mão levemente sobre a testa, eu percebi que eu tinha estado ouvindo com tanta atenção que eu não tinha me mexido. Mudando meu corpo para uma posição diferente, eu esperei por ele para que continuasse falando. Embora o ar em todos os planetas é ligeiramente diferente, ao contrário das crenças atuais de seus cientistas, o homem da Terra pode ir a qualquer lugar no universo sem desconforto. Na verdade, este universo será o seu patrimônio natural uma vez que ele atinja uma compreensão de si mesmo e perceba a grande capacidade de adaptação do seu corpo. Mais uma vez ele fez uma pausa e inclinou a cabeça um pouco como se estivesse em meditação antes de continuar. Nós desenvolvemos um grau de percepção consciente que não nos permite nos sentar entre qualquer grupo de pessoas sem o pensamento de bênção. Sua presença para nós é antes uma bênção, porque nós não os vemos simplesmente como pessoas, mas como inteligência divina em um estado de vida através de uma forma conhecida como humana. Nossa consciência disso é a mesma para toda forma além da humana. Nós vemos a consciência divina expressando-se através do crescimento de qualquer e todas as formas, desde o menor até o maior. Nós aprendemos que nada, nem qualquer forma que seja, pode ser o que é sem que a vida passe por ele, ou que a suporte. E a vida que nós reconhecemos é a inteligência divina suprema. Nunca um momento passa, mesmo durante o sono, que não estejamos cientes desta presença divina. Este é o verdadeiro propósito da forma humana para o qual ela foi criada. Pois, enquanto todas as outras formas de vida se expressam em seu campo particular de serviço, a sua é a forma evoluída de minerais e elementos capazes de expressar o mais elevado estado de inteligência divina. Nós não estamos em guarda uns contra os outros, nem cobiçamos qualquer coisa que pertença a outros, porque nós participamos todos igualmente dos bens de nossos planetas. Eu compreendi claramente tudo o que este grande mestre de outros mundos estava dizendo, mas uma pergunta veio à minha mente. Eu me perguntava como eles consideravam o fato de matar para buscar comida, ou mesmo consumir frutas e verduras, já que estes também são vivos em sua própria forma de expressão. E como sempre, a resposta veio antes que eu me expressasse. Não há nada de lógico nisso, meu filho. Quando você come uma folha de alface, ela se torna uma parte de você, não é mesmo? Como resultado, a partir de então, ela começa a experimentar as coisas com você. Então, o que você fez realmente foi transmutar uma forma em sua própria forma. Se isso não tivesse sido o caso, a folha de alface teria amadurecido, em seguida gerado sementes, a fim de reconstituir a sua própria espécie de novo, e esta teria sido a sua experiência total. Mas, servindo a você, foi elevada a um serviço mais elevado através de você.
o motivo deve igualmente ser considerado. Se o seu motivo é destruir ou ferir ou explorar, então isso é errado. Mas se o seu motivo é render serviço a uma forma de vida, elevando-a para o seu nível, através de você, então é certo. Porque você está realmente transmutando um mineral de um estado para outro onde ele pode ser de uma utilidade ainda maior. Ao fazer isso, você está agindo de acordo com a lei de crescimento ou de desenvolvimento, muitas vezes chamada de evolução em seu mundo. Esta é a lei do seu Criador. As pessoas do seu mundo se ocupam muito com a desintegração da forma, não percebendo a lei de elevação, porque eles acham que a forma é tudo que existe. Mas a forma é apenas um canal através do qual a vida, ou a inteligência se expressa. A inteligência total não pode se expressar através de uma folha de alface. Assim, a folha de alface deve ser transmutada em etapas graduais em uma forma superior por meio do qual possa expressar uma utilidade maior. É assim que ela é recompensada. Quando essa lei for plenamente aceita e vivida pelas pessoas de vosso planeta, da mesma forma como ela foi acolhida e vivida pelos habitantes de outros planetas e sistemas, as condições atmosféricas da Terra vão ser amenizadas. Porque cada forma, então emitirá alegres radiações de si mesma que penetrarão o ar em que a humanidade vive. Você queria saber por qual método que nós evoluímos para chegar ao nível em que estamos vivendo agora. Estas são as leis fundamentais pelas quais vivemos, e pelas quais os homens da Terra também podem evoluir, se optarem por aceitá-las e vivê-las. Quando os homens da Terra tiverem aprendido que eles não são o corpo ou a casa, mas apenas o ocupante do corpo ou da casa, eles poderão construir casas em qualquer lugar que eles forem, porque eles também se tornarão mestres dos elementos em vez de ser dominados por eles. Depois que vocês da Terra têm chegado em um nível de conhecimento a ponto de governar certos elementos, o mau uso de vosso conhecimento foi generalizado, e os elementos estão se voltando contra vocês para destruí-los, como muitas outras civilizações sobre a Terra ter sido destruídas no passado. Este é o estado em que nós encontramos hoje o homem da Terra. Nós continuaremos tentando ajudá-lo sempre que for possível, mas é difícil chegar a um número suficiente, com mentes tão pouco desenvolvidas como a dos homens da Terra. O mestre ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: esta não é a primeira vez que você é trazido para nossos navios espaciais, nem vai ser a última. Você pode estar certo de que nós, de outros mundos, de tempos em tempos vamos lhe trazer a verdade para que você possa passá-la a seus companheiros da Terra. Nós te falaremos da vida física de outros mundos, como também disso que vocês chamam de verdades espirituais ou religiosas, apesar de que nós não fazemos esse tipo de divisão. Há apenas uma vida. Esta vida inclui tudo, e até que os homens da Terra não perceberem que eles não podem servir ou viver duas vidas, eles se colocarão constantemente uns contra os outros. Essa é uma grande verdade que deve ser aprendida por todos os homens da Terra antes que a vida em seu mundo possa se igualar à vida em outros planetas. E agora, meu filho, é hora de seu retorno à Terra. O que você aprendeu pode ser de grande valor para o povo de seu planeta. Fale com eles oralmente e pela palavra escrita. Não tenha medo de que você possa esquecer o que lhe foi dito. Porque quando você falar ou escrever, a partir do primeiro pensamento virá um fluxo contínuo de lembranças a você. Nesta bela nave de outro mundo havia paz. A lição da noite tinha sido profunda em compreensão e significado. De alguma forma, eu sabia que todos tinham ouvido esta mesma lição, talvez muitas vezes ao longo de suas vidas. Mas parecia ser isso mesmo que eles amavam, como se a cada vez algo novo se abrisse dentro de cada ouvinte e lhe permitisse crescer mais. Mais uma vez desejei não precisar retornar à Terra, mas poder ficar com esses amigos amáveis e viajar com eles para outros mundos. Mas o sábio disse: filho, há muito ainda a ser feito em sua terra. As pessoas estão com fome e devem ser alimentadas. Você vai voltar e compartilhar com eles este alimento do Espírito para que eles não pereçam nas trevas da ignorância que tem prevalecido sobre sua terra ao longo de tantas gerações. Na viagem de volta, me parecia ainda ouvir as palavras do Mestre que caindo com uma suave insistência na minha consciência no meio de um silêncio que não era interrompido nem por Ramu, nem por Zu ou por mim mesmo. E foi a mesma coisa durante a volta para a cidade. Eu me lembrava vagamente de ter deixado o piloto da nave de reconhecimento, mas acho que nem houve troca de palavras. Quando Ramu parou na entrada do hotel, eu lentamente saí para a calçada. Então eu me virei, vagamente consciente de algo que eu queria dizer. Embora Ramu provavelmente soubesse o que era antes de mim mesmo, ele esperou em silêncio, a compreensão nos olhos e o grave sorriso nos lábios. Então, de repente, ela veio até mim. A mensagem mental que eu recebi, desta vez, digo, ela parecia tão clara. Eu parecia saber com mais certeza, partindo para Los Angeles, o que ia acontecer. Será que o próprio mestre entrou em contato comigo mentalmente esta vez? Sim,
disse Ramu, ele mesmo fez. E está a grande responsável pela diferença, embora sua própria capacidade de receber mensagens está crescendo. Mas pela exaltação de espírito que eu senti, continuei me atrapalhando em um esforço para me expressar. Tenho certeza de que isso deve ter vindo para mim através do Mestre. Sim, disse Ramu de novo, ele é um dos seres mais evoluídos que ainda temos em nosso sistema. Só de estar em sua presença crescemos em amor e compreensão. Nós somos todos privilegiados. Fizemos nossas despedidas e eu entrei para o hotel. Como sempre, após esses encontros, eu não tinha vontade de dormir. Desta vez, eu nem sequer olhei para ver que horas eram. Eu sei que eu fiquei muito tempo na janela, olhando para cima, e não para baixo. Eu tive a estranha sensação de separação dentro de mim que eu tinha experimentado antes, só que desta vez não havia tristeza nela. Eu acredito que devo até ter falado meus pensamentos em voz alta. Somos um e somos todos um. Lá, aqui e em toda parte. Não há separação.